Então, fala galerinha do quarto ano, Tio Hugo aqui falando, vamos para mais uma videoaula de matemática, sejam bem-vindos! Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. E o nome do assunto da aula de hoje é esse aí que vocês estão vendo na tela do vídeo de vocês. Frações decimais. Tudo bem? Vamos começar? Eu queria que vocês pegassem um módulo de vocês, nesse assunto que está frações decimais, para a gente trocar uma ideia. Percebam o seguinte, eu tenho aqui um inteiro, que ele foi dividido em 10 partes iguais. E dessas 10 partes iguais, apenas uma delas foi colorida aqui de amarelo. Se eu perguntasse para vocês, qual é a fração que representa a parte colorida dessa figura? Vocês responderiam que a parte colorida de amarelo pode ser representada pela fração 1/10. 1/10, gente, é chamada fração decimal. É isso. Porque, olha o denominador é 10. Se o denominador é 10, essa fração é chamada de fração decimal. Tudo bem? Como é que eu leio? 1/10. Então, aprenderam aí? O denominador sendo 10, a fração é chamada de fração decimal. Vamos ver agora um outro exemplo. Peguei o mesmo inteiro. Agora, o mesmo inteiro foi dividido em 100 partes iguais. E dessas 100 partes iguais, 10 foram coloridas de amarelo. Qual é a fração que representa a parte colorida dessa figura? Se eu perguntasse isso para vocês, vocês me responderiam que a parte colorida de amarelo pode ser representada pela fração 10 centésimos. 10 centésimos também é uma fração decimal, porque o denominador é 100. Então, nós já vimos, quando o denominador é 10, é fração decimal. Quando o denominador é 100, é fração decimal. E aí vai, quando o denominador for 1000, é fração decimal. Entenderam? 10, 100, 1000, qualquer múltiplo de 10 que esteja no denominador é considerada uma fração decimal. Como é que eu leio essa fração aqui? 10 centésimos. Então, vamos ver se vocês aprenderam. As frações 1/10 e 10 centésimos, que foi o exemplo que eu dei, são frações decimais. Por que elas são frações decimais? Porque o denominador é 10, o denominador é 100, né? Se eu tivesse um denominador 1000, também seria uma fração decimal. Então, essas duas frações são frações decimais, pois apresentam nos denominadores os números 10 e 100, que são números múltiplos de 10. Então, se o denominador tem algum número que é múltiplo de 10, é considerado uma fração decimal. Entendido? Vamos fazer aqui um exemplo para ver se vocês entenderam. Lembrando, frações decimais, o nome já está dizendo, gente. Frações decimais, o denominador tem que ser múltiplo de 10. Ou é 10, ou é 100, ou é 1000. Vamos ver. Escreva a fração decimal que representa a parte colorida de cada figura. Então, essa figura aqui foi dividida em 10 partes iguais. Então, o denominador eu vou colocar 10. Estão vendo? E quantas partes foram coloridas? 1, 2, 3, 4. Então, o numerador, 4. É uma fração decimal? É, porque o denominador é 10. Vamos para outra figura. Também foi dividida em 10 partes iguais. Então, o denominador fica 10. E quantas partes foram coloridas? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos colocar o número 5. 5 décimos é também uma fração decimal, porque o denominador é 10. Tudo bem até aí? Outra pergunta, qual dessas frações representa a metade do inteiro? Então, se o inteiro foi dividido em 10 partes iguais, nesse caso aí, a metade de 10 é quanto? 5. Então, a fração que indica a metade do inteiro é 5
décimos. Ok? Vamos continuar. Agora, vamos escrever a fração decimal que representa essas partes aqui coloridas da figura. Na primeira, nós estamos vendo aí que a figura foi dividida em 100 partes iguais. Então, o denominador é 100. E dessas 100 partes, 25 foram coloridas. Então, o numerador é 25. Estão vendo aí? É uma fração. 25 centésimos é uma fração decimal? É, porque o denominador é 100, é múltiplo de 10. Então, é uma fração decimal. A do meio, a figura do meio também foi dividida em 100 partes iguais, então o denominador 100. E dessas 100, 50 foram coloridas. Também é uma fração decimal. Na última, eu tenho que a figura foi dividida em 100 partes iguais, e dessas 100, todas as 100 foram pintadas. Então, a resposta fica 100 centésimos. Aí eu tenho algumas perguntas. Qual dessas frações representa o inteiro? A que representa o inteiro, o todo, né, é aquela figura, a última ali, né, que foi pintada toda. É 100 centésimos. Essa é a fração que representa o inteiro. Próxima pergunta. Qual dessas frações representa 1/4 da figura? 1/4 da figura é essa daqui. É a primeira, porque 1/4 de 100 é 25, não é isso? Se você pegar 100 e dividir por 4, não dá 25? A gente aprendeu que a quarta parte, ou 1/4, você tem que dividir por 4. Se você tem uma figura que tem 100 quadradinhos e divide essa figura em 4 partes iguais, eu fiquei 25 mais 25 mais 25 mais 25. Então, cada parte vai ter 25. Então, qual dessas frações representa 1/4? 25 centésimos. Por fim, qual dessas frações representa a metade da figura? Se foi dividida em 100 partes iguais, a metade de 100 é 50. É bem fácil esse assunto de frações decimais. Vou deixar uma atividade para vocês fazerem no módulo, páginas 38 e 39, que está falando de frações decimais, esse assunto que a gente viu na aula de hoje. Tá bom? Antes da gente encerrar nossa aula, vamos fazer a correção da atividade que eu deixei na aula passada. Página 34 do módulo de vocês, todo mundo abrindo para a gente fazer essa autocorreção. Coloquem logo aí em cima AC de autocorreção e a data de hoje. E aí tem a questão de número 2. Hoje é aniversário da professora e a turma encheu estes balões para enfeitar a sala de aula. Então, encheu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 balões. A turma encheu. Luana encheu 1/3 dos balões, André encheu 1/2 dos balões e Marina 1/6. Ou eu poderia ler assim, ó. Luana encheu a terça parte dos balões, André encheu a metade dos balões e Marina a sexta parte. Tudo bem? Vamos ver o que está pedindo. Quantos balões cada um encheu? Quero saber. Quantos? Ele não perguntou qual a fração. Porque se perguntasse qual a fração, já estava aqui a resposta. A fração de Luana é 1/3. A fração de André é 1/2. A fração de Marina é 1/6. Mas ela não perguntou qual é a fração. Ela perguntou quantos balões cada um encheu. Quando você pergunta quantos, ou então quantas, a resposta tem que ser um número, né? Um número. Quando eu pergunto assim, quantos anos você tem? Você vai me responder alguma fração? Eu tenho 1/3? Não. Você vai me responder, eu tenho 10 anos, eu tenho 8 anos, eu tenho 9 anos, por aí. Então, quando fala quantos balões encheram, ninguém vai responder 1/3. Vai responder o quantos balões. Vamos fazer o cálculo para ver quantos balões Luana encheu. Quem botou fração aí já paga, já corrige antes, já faz o dever antes de eu corrigir. Viu? Conserta logo.
Quantos balões cada um encheu? Vamos ver. Luana encheu 1/3 dos balões. Quantos balões tem aqui? A gente contou que tinha 18, não foi? Então, ela encheu a terça parte, né? 1/3 de 18. Então, vamos colocar. Quanto é 1/3 de 18? Basta você pegar e dividir 18 por 3. Então, eu acho que Luana encheu 6 balões. Tudo bem? André agora. André encheu a metade dos balões. Se tem 18, quanto é a metade de 18? Basta eu fazer metade, eu divido por 2. Metade de 18 deu 9. Então, tá vendo que eu acho um número? A metade de 18 dá 9. Então, André encheu 9 balões. Marina, né? Quantos balões Marina encheu? Marina encheu a sexta parte desses 18 balões. A sexta parte, se eu tenho 18 balões, a sexta parte eu divido por 6. Então, eu vou pegar 18 e dividir por 6 e descobrir que Marina encheu 3 balões. É isso que vocês tinham que fazer. Combinado? Entenderam aí? Corrijam se vocês não acertaram. Presta atenção. Quando perguntar qual a fração, vocês respondem a fração. Quando perguntar quantos ou quantas, vocês têm que responder um número. Tá bom? Terceiro, a turma de Verônica tem 30 alunos e a quinta parte desses alunos vai para a escola de ônibus. Quantos alunos vão para a escola de ônibus? Então, a resposta aí não é você responder 1/5. Porque ele não perguntou qual é a fração de alunos que vai para a escola de ônibus. Ele perguntou quantos. Então, a gente vai ter que fazer um cálculo para descobrir que número é esse, que equivale à quinta parte de 30. Então, vamos lá, vamos calcular a quinta parte de 30 alunos, né? Para eu calcular a quinta parte, eu vou pegar esse 30 e dividir por 5. Então, quanto é 30 dividido por 5? 6. Então, eu descobri que 6 alunos vão à escola de ônibus. Estão entendendo, né? Vamos passar para a página 35, que também que eu passei para vocês fazerem a autocorreção. Quarta questão. Camila foi passear com sua tia e levou R$ 16 para gastar. Durante o passeio, Camila comprou um sorvete e gastou 1/4 da quantia que ela levou. Ela levou 16. E no sorvete, ela gastou 1/4 de 16. Então, que fração representa a quantia que Camila gastou na compra do sorvete? É aqui o que eu estou falando a vocês. Ó. Que fração? A fração é 1/4. Então, vamos colocar como resposta 1/4. Aqui embaixo na letra B está perguntando quanto custou o sorvete? Quanto? Eu tenho que dizer o número, o valor, né? Então eu tenho que calcular o sorvete, ó, 1/4 da quantia. Então 1/4 de 16. Como é que eu calculo a quarta parte de 16? Basta eu pegar o 16 e dividir por 4. Então 16 dividido por 4 eu acho 4. Então eu digo que quanto custou o sorvete? O sorvete custou R$ 4, né? Agora a letra C. Quantos reais sobraram? Então, se ela levou 16 e gastou 4 com o sorvete, 16 menos 4, 12. Então, sobraram R$ 12. Espero que vocês estejam acertando tudinho, viu, gente? Questão de número 5. Isaura é confeiteira e dos 120 quindins que fez, a quinta parte era para uma encomenda. Quantos quindins havia nessa encomenda? Então, vamos fazer a conta. Quanto equivale a quinta parte de 120? Quinta parte de 120, eu vou pegar o 120 e dividir por 5. Então, 120 dividido por 5, 24. Então, quantos quindins havia nessa encomenda? Havia 24 quindins na encomenda. Questão de número 6. Resolva os cálculos abaixo. Essa aqui é fácil. Ó. Metade de R$ 60. Se é metade, eu pego 60 e divido por 2. Dá 30. Metade de R$ 60, R$ 30. Terça parte de R$ 60. Se é terça parte, eu divido por 3. Então, 60 dividido por 3 dá R$ 20. Bem fácil esse dever. Quarta parte de R$ 60. Quarta parte eu divido por 4. Vou pegar o 60 dividido por 4, que dá 15. Vão vendo se vocês estão acertando. E quinta parte de R$ 60. Eu tenho que dividir 60 por quanto? Se a quinta parte é por 5. Então, 60 dividido por 5, R$ 12. Tá bom?
Então vejam aí para ver se vocês acertaram. O que você observa em relação aos denominadores das frações e as quantias obtidas como resposta? Quando o denominador é 2, eu tenho um valor 30. Quando eu aumento esse denominador para 3, o valor diminui para 20. Quando eu aumento o denominador para 4, o valor diminui mais um pouquinho, para 15. Quando eu aumento o denominador para 5, o valor diminui mais um pouquinho, para 12. Então, o que é que eu estou percebendo? Quanto maior o denominador, menor a quantia obtida. Não é isso? Então, gente, relembrando nossa atividade, páginas 38 e 39 do módulo matemática para vocês fazerem. E eu queria dar um beijo no coração de todos e fiquem com Deus e até a próxima videoaula com mais matemática com o Tio Hugo. Tchau, gente. Fiquem com Deus.